aí, eu lembro do seu trampo, ficou muito marcante com aquele personagem, o Flipito. Flipito. Como é que você cria? Como que foi? Porque eu lembro que Você na não. época, cara, todo mundo queria fazer uns bagulho, mano, muito louco e tal e tal. E de repente você vem Você com um vê personagem, um negócio- mano, simples, direto e, mano, se espalhou por São Paulo, assim, não, cara. o Foi bagulho muito foda. Assim, tem várias teorias, tá? Do Aham. Flipito, da simplificação da história. Mas, cara, eu comecei a estudar design, começar umas paradas assim, e eu sentia que eu precisava de um logotipo, alguma coisa mais marcante pro meu trabalho. Eu senti isso. E foi meio que natural. Não foi forçado. Tipo, eu vou fazer isso aqui pra alastrar e tal. Pode crer. Foi natural. Uma das coisas que me influenciou muito eram as animações japonesas. Então, eu já fazia muito personagem, só que os personagens um pouquinho mais complexos, com mão, com não sei o quê, com boca. Aham. E a simplificação da parada, eu fiz na época, eu era muito das brasilidades, né? Pode crer. Então, por causa da capoeira e tal. E eu fazia muitos workshops de coisas brasileiras. Eu era um aficionado de cultura brasileira. E aí eu fiz um workshop com um cara que é um percussionista que já morreu, que não sei se vocês conhecem, chama Naná Vasconcelos. Se vocês não conhecem Naná Vasconcelos, vão atrás, anote esse nome. Naná Vasconcelos foi um dos maiores percussionistas de todos os tempos do mundo. O cara era ovacionado na gringa, e aqui nem tanto. Pode crer. Depois foi, claro, né? Tô falando do modo popular geral. Tá. E aí eu fiz um workshop de percussão corporal no Sesc Vila Mariana com ele. Lembro até hoje. E aí nesse workshop juntava um monte de gente. Mano, ninguém usava instrumento, ninguém fazia nada. Ele dava dicas de como fazer sons com o próprio corpo. E aí ele ia orquestrando essa história e tal. E, mano, no fim a gente tava tirando um puta som, cada um batucando de um jeito, fazendo palma, ou fazendo barulho com a boca, ou batendo pé. Mano, Naná Vasconcelos, lembra Naná desse cara? Vasconcelos. Um cara tocador de birimbau fudido. Fudido. E aí, ele falou uma frase que me marcou na época. Que foi assim... inventar demais é muito fácil. O difícil é o simples. Olha isso. Isso ficou na minha cabeça, mano. Incrementar é fácil. Botar um monte de efeito, um monte de coisa. Bibibi, firula, bababá. Mano, e eu levei isso pra mim. Falar, mano, numa época que todo mundo queria fazer o white style, Exatamente. o boneco mais realista de todos, eu vim com um bagulho, mano, que era o simples do simples do simples, mano. Que era o meu logotipo. E virou meu logotipo. E é meu logotipo até hoje. Até hoje. E, cara, foi isso. É a essência do simples. Simplificar ao máximo, você acaba sintetizando de uma forma que vira o teu carimbo ali. Então foi ali que as portas... Ali é uma... Cara, sabe que é foda, cara? Quando eu falo um pouquinho do meu trabalho, assim... Do meu trabalho que eu digo é grafite, né? Uhum. A minha essência veio do grafite. Mas eu sou um aficionado de caligrafia. Eu fiz curso de caligrafia tradicional. Eu pego as técnicas de caligrafia oriental e uso do meu jeito, tá? E isso também é o meu trabalho. Quem olha reconhece isso, que é o meu trabalho. E aí eu faço muitas coisas com a temática oriental. Também é muito característico do meu trabalho. Aí tem os personagens que estão sempre... Que depois do Flipito vieram as Águas Vivas. As Águas Vivas, sim. Né? Então, Nossa, isso daí foi pesado. Isso eu uso há muitos anos. Claro, tem uma evolução e uma mutação delas, né? Mas é um personagem, um motivo ali que eu também não sei explicar. Eu sei explicar um pouco, mas eu não sei explicar direito porque que eu faço. Caiu. Porque é fascinante, né, cara? Sim, a Água Viva é fascinante, ela é vibrante, ela é perigosa, saca? Ela é delicada e agressiva. Mano, Ao mesmo tempo. Um bicho Ao mesmo muito tempo, foda, é muito louco. Um bicho muito louco. Então é isso. Então tem várias vertentes do meu trabalho. E às vezes
E agora, depois de tanto tempo fazendo tantas coisas diferentes, eu tô tentando criar uma junção, assim, mas não é sempre que rola. Mas, agora, há pouco tempo atrás, eu estava conseguindo desenvolver um pouco, misturar um pouco dos escorridos que eu usava ali no começo dos 2000. E que também escorrido era coisa de bafo, né, meu? Anos 90, você deixava escorrer, você é louco. Bafo. Os caras faziam, escorria um pouco, assoprava, né? Pra tinta secar logo, né? Era uma técnica de bafo. Exatamente. Hoje é mó hype. Você tem que ter um escorridinho. Tem que ter um escorrido. Tem que ter um escorridinho. Você deixava o escorrido, você era muito bafo. Era tirada, a gente era tirada. Tinha os canetões lá. Mano, mas aí a gente começou a ver com algumas estéticas que surgiram em Nova York e tal, com Krink, com... Krink, além da marca, é um artista, tá? Pra quem não sabe, é o KR. Muita gente vê Krink, acha, Krink é aquele só canetão. Caneta. Não, o cara que inventou a marca. Né? Que é o KR Ink. Né? Que não é nem a marca do cara é muito foda. Eu sou muito fã da história, né? Do Krink. E, cara, a essência do bagulho era escorrer. Falei, mano, como assim? Mudou o jogo. O bagulho mais foda é deixar escorrer. E a gente não queria... A gente usava uma ferramenta que escorria, mas a gente queria fazer sem escorrer, porque escorrer era de bafo. Nos 90. Verdade. Mano, não podia deixar escorrer. Tinha que fazer clean. Né? E aí a gente usava aquele nuggete, um bagulho de sapato. Nossa, aquele fez Botava sucesso. Sapato, velho. Que aí botava o canetão e, mano, quando puxava, escorria tudo. Explodia, dava errado. Explodia no bolso. Né? Tô falando mais uma vez, tô falando de uma época pré-internet, tá? A gente experimentava muito. Então a gente pegava bico no supermercado, que era o bico de laque, porque não tinha fat cap. Não tinha fat cap. Eu descobri sozinho que cortando o fat cap, inclusive passei para um monte de gente esse negócio de cortar o fat cap. Lá no bairro eu que passei pra galera. Ninguém sabia, a gente trocava informações assim. Eu aprendi a misturar, a gente misturava a cor, porque não tinha, o catálogo Colorgia era uma merda. Era bem só... limitado. Era muito limitado. Cor primárias ali, acabou. E aí o que a gente fazia? Juntava um pouco de preto no vermelho. Os gêmeos vieram com essa história de misturar. E aí eles ensinavam até na revista. Na revista eu fiz, tinha uns tutoriais. Tinha os primeiros tutoriais eram impressos. E aí os caras ensinavam a cortar Empresta essa bique aí. A bique, né? É a parte de dentro, né? O caninho. caninho. Essa molecada. Não, mas precisa. Precisa, pô. Até tá vendo esse caninho aqui, ó? Aí cortava aqui. Hoje em dia dá pra fazer com cap, mas isso aqui é o raiz. É o raizão. Cortava essa parte aqui. Mó perigo, mano, na real. Aí você tinha que cortar essa porra aqui, só que a gente esquecia de fazer um cortinho, que é o cortinho de onde... Vazamento. Mano, vazava tudo, era uma merda. E aí você coloca uma lata aqui embaixo, que tinha que ter a pressão maior que a de cima. A de cima, que eram as que iam receber a tinta, a gente deixava no freezer. A outra deixava no sol, às vezes. A gente, às vezes, deixava no banho-maria. Olha o perigo. A tinta, porque pra pressão vir pra poder subir pra outra lata. Se você queria um laranja, não tinha laranja. Não tinha laranja. Você tinha que misturar um vermelho com amarelo. Né? Trabalhando. E aí, mano, era perigoso o bagulho. Era perigoso fazer. Era perigoso, mas legal. Era legal, porque tava barato, mano, mais perigoso do que isso, a gente botava o ouvido na lata, mano, pra saber se parou de passar o ar. Olha o perigo, olha as ideias. Pior que nós estamos em 2023, tem um Mano Bacon, nosso amigo aqui, ele fez isso esses dias, né? Estourou a tinta lá em casa. Não, mas estourar a tinta era direto, só que, mano, imagina. Não, na verdade foi assim, ó, ele pegou o pino e colocou na lata, e o pino tava entupido.
ele não tem muita prática, ele pensou que era válvula, então ele foi enfiar um ferrinho na válvula, tá ligado? Mano, puta que pariu, mano. Tá vendo como é bom as Tá técnicas vendo, até hoje? Tem gente Tivesse que não esse sabe. tutorial, ainda. Não, ele mas não que tinha- isso aqui, cara, a gente misturava as tintas e claro. É que ele tem pouco conhecimento na lata, ele sabe usar, mas não sabe... Não, mano, assim, quem sobreviveu Anos anos 90, 90, é irmão. foda. O 90 foi Quem como sobreviveu anos 90, o bagulho era diferente, mano. era. Mas Desbravava, a gente isso é bom, mano. pegava. Como é que chamava aquele. Speed Stick. Lembra do Nossa, Speed Stick? Speed Speed Stick, pode o crer. desodorante era uma barra escrota. É verdade. Na Rociava. Gillette tinha uma Tinha da Gillette, só que da Gillette saiu um. Mas o Tinha os bagulho era o buraquinhos. Speed Stick. Pegava o Speed Stick, tirava a parada de dentro, colocava estopa, enchia de tinta de sapateiro com tinta de canetão e dobrava a Scott Brite ali, a espuma, e tinha que fazer uma madeirinha pra botar. Mano, Engenharia. É uma engenharia. bagulho, e aí cantava e sempre com o saquinho duplo do supermercado, porque estourava. E é legal que gerava curiosidade, né? A galera, Mano, caramba, como que ele faz? fez, né? Tinha um amigo nosso que fez uma com cano tigre. A gente não tinha a ferramenta, a gente tinha que criar nossas ferramentas. Eu vi uma Da história hora. mais antiga, os caras subiu num prédio pra pichar o prédio e o rolinho, perderam o rolinho, né? Não tinha Meia. aquela noção de... Meia. Aí foi na meia. Tem mano. meia, tem Espiga história de milho. meia. Quem que falou da espiga? Eu acho que foi o Dino, se não me Acho engano. que foi o Dino. O Dino. É, O tinha que Dino- se virar, mano. O Dino era muito truta do Di, né? É. Do E dia. eu lembro na festa da FIS, quando eu pintei, eles eu fiz um personagem lá na primeira festa da FIS. Aham. Fez o Di em cima de mim e o Wolfs, o Jé. Já Ele veio aqui, né? Veio. Veio também. Eu lembro porque a gente pintou e assim, na festa dos Gêmeos, mano, foi uma primeira mistura que eu me lembro, foi a primeira vez que misturou grafite com picho. Caramba. Os universos, os dois universos, assim, se misturaram De fato, assim. de fato e de massa. Que era uma massa muito grande de grafiteiro e uma massa muito grande Pichador. de pichador, que era igual às festas de picho, que eu nunca tinha ido, mas aquilo virou uma festa de picho com grafite. Foi muito foda. Que louco. Mano, os caras devastaram ali a Imagina. Pinheiros, mano. Imagina. Era os caras subindo. Mano, era assim, descontrolado. Era descontrolado, mano. Da De hora. verdade. Registraram. Quando chegou, e na hora de ir embora, descontrolado no nível hard, que era os caras subindo janela, mano, parecia era uma loucura. A gente que fazia grafite ali, só muretinha ali, falou, mano, esses caras são os caras. Que louco, né, mano? Esses caras são os caras. Falou, mano, foda, e a gente tudo vendo, assim, porque os caras, mano, Imagina. não tinha a naquela técnica que a gente tinha de pintura, mas a atitude dos caras A atitude do pô, picho sempre foi impactante, né, cara? não Sempre tem foi como, forte, não tem né? pra ninguém. Até hoje, né? Não tem pra ninguém. época. Verdade. E os janeleiros ali, puta que Ixi. pariu, os caras subindo ali. Eu lembro que o que mais chocou pra mim era aquele Fridai 13. Subiu. Mano, o cara arregaçou, tretado, eu não conseguia ler nada. Mano, que bagulho que é esse, mano? Eu Que lembro doideira, né? Mano, eu mano? falei, caralho, eu fiquei hipnotizado. Primeira vez que eu vi esse bagulho. picho, a gente tava tentando. Caramba, Irid 13. Ninguém conseguia ler. É, as Irid. letras é bem Tretada Dois é o nome. É. Tretado. O bicho mais tretado que eu vi. Eu falei, mano, que loucura. Porque assim, esse dia eu fiquei bem... Aham. Foi um divisor de águas, assim, pra mim, dessa Que louco. estética. Porque também, mano, anos 90, a gente tava muito focado em fazer grafite. Aham. Estilo gringo. Estilo painel, mural, pá. A gente queria fazer tudo bonito, Pode coloridão, não sei o quê. Mas, mano, a estética do picho arregaçava. Arregaçava. Tanto é que os caras queriam... E vários caras da época de picho queriam fazer grafite também e acabavam fazendo grapicho. E muita gente nos anos 90, quando queria depreciar alguém que fazia grafite, falava, mas você tá fazendo mó grapicho. Pode crer. Não era um bagulho da hora. Era um bagulho pra falar que era Que era zoado. mal feito. Aham.
E não é que era mal feito, o cara com a estética do picho, o cara faz de rolo, verdade. é Sim. outra batida. É Sim. outra. Tanto é que na Zona Leste veio muito grafite de rolo. E era uma estética totalmente brasileira, São Paulo, e veio influenciado pelo picho, né? Pode crer. E aí depois que virou moda e que virou uma estética original, porque nos anos 90, os caras que eram o grafite, aquelas cagação de regra de grafite só com spray. Não pode misturar, né? Tinha Pincel. muito isso, né? Tinha velho? muito Tinha uma muito. cagação de regra e assim, eu nunca curti muito essa cagação porque eu curtia fazer umas coisas escorridas também. Uhum. E, mano, spray, porra, vou gastar uma lata pra ficar escorrendo, vou escorrer de latex. Sim. Né? E aí, cara, assim, anos 90 foi uma época Foi muito bom. Golden Era Pode crer. da parada, pra formar, né, o que veio pra frente.